Vascão da Gama, fala Breno Monsef. Fala do Vascão. O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro na temporada, né? Somando a Copa do Brasil também. E justamente no Clássico, né? Contra o Fluminense. Então, deu moral, vitória por 2-0. E assim, o primeiro gol foi polêmico. Eu sei que tá todo mundo querendo falar mais sobre esse gol. O gol do Verratti, né? O jogo ficou parado por quase 7 minutos. E na hora do gol, o Daronco não aponta pro meio, o bandeirinha não corre, ele já aponta pro ouvido. Né? Porque tem a possibilidade do desvio do Léo Pelé e a possibilidade do desvio do Verratti. A CBF soltou o áudio do VAR. E naquele meio daquele caos do áudio do VAR, dá pra gente entender que eles consideram que o toque do Léo Pelé não é intencional e não atrapalha a jogada. Foi o que a gente ouviu pelo áudio do VAR. E aí, o toque do Léo foi acidental, inclusive eles usam esse termo, né? E pro Daronco, não houve toque do Verratti. E aí, por isso que ele valida o gol. E o Vasco naquela hora ali faz 1-0 para muita reclamação, é claro, dos jogadores do Fluminense. No segundo tempo, o Vitor Luiz cabeceou depois do rebote que o Fábio deu, numa jogada começada pelo João Vitor, que voltou a jogar depois de 1 mês e 10 dias praticamente. João Vitor roubou uma bola muito legal e aí conseguiu esse ataque pro Vasco, fechando o placar em 2-0. Vitor Luiz marcando o primeiro gol dele pelo Vasco. Não marcava desde outubro, quando ele estava no Curitiba. E o Verratti chegando a 7 gols nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o técnico Rafael Paiva, analisando e elogiando a atuação do Vasco no último sábado no Newton Santos. Realmente hoje o jogo encaixou da forma que a gente gostaria em todos os aspectos, né? Eu acho que a gente defendeu melhor, mais compactado. A gente entrou no jogo mais rápido. A gente errou muito pouco individualmente. A gente conseguiu controlar, ter uma boa posse, mas conseguimos machucar um pouquinho mais a defesa, o gol ali do Fluminense. E é esse equilíbrio que a gente sempre busca, né? Não teve nada de diferente na preparação para o jogo dos outros jogos do que a gente fez, né? É realmente a oscilação que existe dentro da competição é muito difícil de você não tê-la, né? Então eu acho que a gente tem que tentar buscar jogar mais jogos assim. Então qual é o segredo? Eu não sei. A gente está buscando o tempo todo fazer todos os jogos desse nível, né? O Vasco terminando a rodada, então, na primeira página, na 10ª colocação, com 27 pontos. O Cruzeiro abre o G6 com 36, ou seja, está 9 à frente do Vasco. E o Corinthians abre o Z4 com 21, 6 atrás. Está tudo muito embolado ali. É bom o Vasco seguir de olho, né? Um jogo ruim, né? De poucas chances para ambos os lados, mas eu acredito que o Vasco tenha sido ligeiramente melhor e mereceu o resultado. Agora, houve a polêmica do VAR. No primeiro gol vascaíno, uma cobrança de falta do Payet, a bola supostamente bate no braço do Léo Pelé e também na mão do Verratti. E aí o atacante Cruz Maltino chuta e faz o primeiro gol. E aí, vendo as imagens, eu tenho lá minhas dúvidas se realmente bateu na mão do atacante vascaíno. Mas, de qualquer maneira, vou trazer aqui um trecho do VAR. A conversa do Anderson Daronco com a equipe que estava lá no monitor. Vamos ouvi-los. Vou te colocar em slow. A primeira mão. Calma. Botar pela 8 lá. A primeira mão vou pela 8 pra tu analisar, tá bom? Tá, eu quero ver todo o ângulo do Verratti. Olha. Então tem uma imagem de trás do gol. Tem a grua. Vamos te mostrar essa toda. imagem. Solta de novo. Daniel, só o controle do minha tempo. opinião, não toca no braço do Verratti, na minha opinião. Ok? Qual a opinião de vocês aí? Ok, eu tô só te mostrando pra te ajudar nesse controle aí, tá bom? Nós não temos nenhuma imagem que mostre que segue na mão, tá bom? Volta essa imagem. Não temos uma rotação, uma mudança de rotação. Nada que comprove ali. Nós não conseguimos ver nenhuma mudança de rotação, nada que comprove. Agora, pra mim também não tem. Só volta um pouco a imagem. Volta aí. Agora me dá a bola parada aí num outro ângulo. Claro. 4h30. Ok, todos os ângulos que nós temos, atenção no tempo só de jogo. Segue por aí. Daniel, a minha decisão é gol. Pra mim, o primeiro toque de mão é acidental e não, pra mim, não existe toque na mão do Verratti, ok? Ok, Daron, ok. É gol. Gabriel Farias, vamos lá. Clássico Vasco e Fluminense, cara. A arbitragem do Daronco altamente questionada, hein, irmão? Mais uma vez, a crítica, a polêmica acontecendo. Cara, eu vou ser bem sincero, o lance, ele tem uma defesa que eu faço ao Daronco. O lance do toque do possível toque na mão do Verratti, eu vou dizer por que eu acho que foi toque na mão.
ele, no vídeo, confesso que não tem uma imagem tão esclarecedora assim. Uma que você consegue cravar, carimbar que teve o toque na mão. E o árbitro, ele não pode ficar tomando decisão por impressão, né, Azevedo? Ele tem que tomar a decisão com base na certeza. Se ele não tem certeza do que ele viu no VAR, mantém a decisão de campo. Eu acho que o protocolo ali não foi ruim, não. A TV tinha uma câmera na grua ali que seria melhor. A câmera chega muito rápida no lance, ela não consegue identificar. Então, assim, mas será que a arbitragem tinha como agir diferente? Eu acho que não. Eu tô com você porque, assim, na imagem, eu vejo a bola tocando no braço do Léo. Do Léo, ela toca, né? Acidentalmente. E depois, no lance da imagem do Verratti, eu não vejo tocar no braço dele. Então, acho que foi realmente um lance de interpretação do Daronco. Então, assim, cara, eu não sei muito o que falar nesse sentido, né? Eu acho que, no fim das contas, é uma decisão complicada, uma decisão difícil que a arbitragem tem que tomar ali. Eu até acho que teve um toque na mão do Verratti, tá? Olhando os lances do vídeo. Mas eu não posso tomar decisão com base no eu acho, no eu tive a impressão. Tem que ser com base naquilo que a arbitragem tem de lance mais claro no vídeo, né? E isso parece que a arbitragem não teve. Polêmicas à parte, Zé, boa partida do Vasco, ponto final. A arbitragem já foi. Eu queria te perguntar sobre isso. Porque, assim, eu tô vendo muita polêmica, a rapaziada tá participando aqui no YouTube, são vários questionamentos, mas o fato é que dá pra dizer que se fosse 1-0, essa reclamação ela seria mais legítima porque o Vasco venceu por 2-0. O Vasco venceu por 2-0, o Vasco foi melhor. Ponto final. A gente vai falar de polêmica de arbitragem, mas a gente não pode fugir do assunto, né? O Vasco teve uma boa atuação, o Vasco foi equilibrado, defensivamente se comportou melhor do que nas partidas anteriores, soube suportar o ataque do Fluminense, não correu muitos riscos de sofrer empate nem quando o jogo estava 1-0. Foi um time mais eficaz, quando a bola sobrou, botou ela no fundo da rede, independente da polêmica do primeiro gol. Então também a gente não pode tirar aqui o mérito do Vasco, senão fica parecendo que foi uma vitória só por conta de um erro de arbitragem. O Fluminense foi mal, o Vasco foi bem, a vitória foi justa. E pro Vasco, aí analisando do ponto de vista do Vasco, é uma ótima resposta. Para quem vinha numa sequência um pouco mais complicada no Brasileiro, a equipe atuou de forma sólida e venceu justamente a partida em que poderia reaproximar o Vasco da zona de rebaixamento. Então, mentalmente, taticamente, tecnicamente, foi uma boa resposta do Vasco no campeonato. Vamos lá, gol polêmico à parte, o Verratti marcou de novo no sábado, né? Chegou a 7 gols no Campeonato Brasileiro, 16 na temporada, já são 26 com a camisa do Vasco em 56 jogos. Tá, um montão de números, né? Isso quer dizer que esse ano o Verratti tá aí com uma participação em gol a cada 2 jogos. Tudo pra gente tentar entender a importância em campo do Pablo Verratti, entre outras coisas, né? Ele é o capitão, enfim, aquela postura dele em campo e tal. Esse ano, o Verratti atuou em 35 partidas, 35 jogos. A média de minutagem dele por jogo é de 85 minutos. Ou seja, o Verratti praticamente não é substituído, né? Só que assim, para um cara de 35 anos isso pode pesar. Por exemplo, no sábado contra o Fluminense, mesmo marcando, ele foi substituído. E aí quem fala sobre isso é o técnico Rafael Paiva, explicando que a decisão de sábado de sair partiu do próprio Pablo Verratti. Se depender dele, ele não sai nunca, ele joga o tempo todo, ele joga machucado, porque ele quer estar em campo o tempo todo. E é sempre uma briga para ele, pra gente saber o melhor momento, né? Eu acho que ele tá cada vez mais consciente que o nosso calendário é pesado, né? O nível dos jogos, a sequência, o tempo de recuperação. E a gente tá cada vez entendendo ele melhor e para ter a clareza na melhor decisão. Hoje partiu dele, a hora que ele sprintou ali, ele sentiu um pouquinho o adutor, né? E a gente sabia, a gente ia trocar antes, mas ele pediu para esperar um pouco mais. Ele sempre quer ir no limite dele, mas em alguns momentos vale mais entrar um jogador mais inteiro, né, para ter uma transição melhor. A gente sabe o quanto ele é importante. O Verratti é um cara importante na bola parada defensiva também, é muito forte na ofensiva. Então a gente sabe que ele em campo ele vai contribuir muito, mas em alguns momentos a gente sabe que a troca vai ser importante. Ele está entendendo isso. Mas é um prazer ter um jogador com essa vontade de jogar o tempo todo, de querer jogar, e a gente está cada vez se entendendo melhor aí. Então tá aí o Rafael Paiva falando sobre a participação, né, do Pablo Verratti, a importância dele com a camisa do Vasco. Espetáculo de jogador, o Pablo Verratti, né, cara? Outro Pablo, a gente tá falando de Pablos, né? E que contratação que o Vasco Paulo fez. Brax, fala dele! Fala dele. Não, tem 2 contratações que eu vou falar dele, né? Rafael Paiva. Aí não é contratação. Matos. Alexandre Matos. É. O Rafael Paiva, eu gosto de lembrar, Sub-20, né? O futebol é um negócio
inacreditável. O Rafael Paiva, ele era treinador do Sub-17 do Palmeiras até o final do ano passado. O Alexandre Matos o traz, tipo assim, pô, você mandou bem no Sub-17, tô te vendo lá, vem treinar o Sub-20 do Vasco. Vai subir uma categoria. Cara, hoje é técnico profissional do Vasco em meses, né? Então é isso. E com excelente desempenho. Sim. Mais da metade dos pontos do Vasco no Brasileiro. O Vasco tem 27, 24 pontos. 24 pontos. Quase que a totalidade. 24 ou 23 pontos dele. Quase que a totalidade. O Vasco do Ramon Dias tem 3 pontos contra o Grêmio. E o resto é Rafael Paiva. Se bobear, é isso aí, viu? 24 pontos, pô. O Vasco joga fora de casa o segundo jogo contra o Fluminense, perde pro Fluminense, depois perde pro Criciúma, é isso. Então, o Rafael Paiva é responsável por... Ah, não, tem um ponto do Boina. Então é 23. Um ponto do Boina. Um ponto do Boina que foi contra o Cruzeiro. Sim. De resto... Cara, eu tinha esquecido que o Boina passou. Então, pra você ver, né, Boina, como o trabalho do Paiva é marcante. Ele não tem tomado algumas decisões legais em alguns jogos, mas muito também pela limitação do elenco. O elenco não oferece tantas peças, principalmente pro segundo tempo. Ele errou, usou o Galdames. Vou falar usado, por exemplo, usou o Praxedes. O Verratti, o Vasco depende do Verratti. Se o Verratti não jogar... Não tem nenhum reserva. Não pode nem pensar nisso. A gente ouviu ele falando sobre o Verratti, que não gosta de sair, quer jogar todos os jogos. Amém. que seja assim, né, guerreiro? Amém. Até o dia... Assim qual a seja. última rodada do Brasileiro? Que seja assim. Dezembro, 8 de dezembro. É Irmão, isso aí. o que eu fiquei com medo quando ele deu aquele bico na placa de publicidade contra o Atlético Goianiense. Não, ele não pode. machucar o pé aí, guerreiro. Isso. Pelo Ele amor de Deus, vai machucar. não pode. Não pode sair de casa sem casaco também. Tem que ligar pra ele, ó. Botou o casaco? Tá frio, hein? Tá batendo vento. Tanto é que... Mas tem uma forma de fazer gols. O Essa forma se chama Pablo Verratti. O Piton não jogou contra o Fluminense. E mesmo assim, o Vitor Luiz entrou, fez um gol, tem entrado bem o Vitor Luiz, Foi bem, tá? Foi bem esse Você jogo. viu a camisa que ele ganhou no Dia dos Pais? Não vi. É, papai, não sei o quê, pai de menino, não sei o que lá, e vai é que a filha dele pediu pro Vitor Luiz fazer um gol nesse jogo e ele fez, né? Aí ele ganhou uma camisa daquela do não sei o quê, vascaíno, não sei o quê, papai. O Lucas Piton não jogou, o Vitor Luiz deu contra o recado, já tinha sido assim contra o Atlético Goianiense, quando o Vitor Luiz salva um gol praticamente certo do Atlético, dando um carrinho, bote Serpiro. Foi muito bem no jogo e o Vasco fez 2 gols sem a necessidade de usar o protocolo Piton Verratti, até porque o Piton não tava no jogo. Usou o protocolo Verratti. Protocolo Verratti nos dois, né? Então. Porque o segundo gol também. O Fábio faz uma grande defesa, mas cruzamento espetacular do João Vitor, justamente nesse bote que ele dá pra cima do Ganso. Joga muito. Cruzamento perfeito, não à toa o João Vitor chegou a ser usado como lateral direito em determinado momento da temporada, o Verratti cabeceia, aí o Fábio defende. O Vasco precisava sim dessa reação, tá? O trabalho do Paiva estava sendo questionado com razão por conta de algumas decisões que ele tomou, utilização do Galdames, do Praxedes. Como eu disse, limitações do elenco, mas algumas opções dele têm se mostrado efetivas. O Emerson Rodrigues entrou bem nesse jogo. Isso. Falta... pro momento da partida ele foi muito bem, né? Quer segurar a bola, cavar uma falta, puxar um contra-ataque. A gente entender que o cara... Ele vem de um outro país, ele estava nos Estados Unidos, ele é colombiano. Fala outro idioma. Não tem nenhum colombiano no elenco. Então, assim, ser cobrado o cara no primeiro jogo. Não sei se o Emerson Rodrigues vai dar certo no Vasco, mas ele foi o reforço que chegou, gente. Mas já pintou o cabelo. Tem à disposição, já pintou o cabelo, exatamente. E te falar, DVD com cabelo pintado também tá jogando muito mal. Acho que a qualquer momento... Ele pode raspar a cabeça. Não, o Emerson pode assumir essa condição. O Vasco tá jogando bem. Agora, em peças, em jogadores, em qualidade de elenco... E não é satisfatório não você pegar uma Sul-Americana? Jogou bem o clássico. Beleza, vamos lá. Jogou mal contra o Grêmio, em uma condição impraticável de futebol. Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro, que é um time melhor. Atlético de casa. na Copa do Brasil. Contra o Atlético nessa Copa do Brasil. Aí eu concordo. Foram 2 jogos muito ruins. E vai ser assim, tá? Vai oscilar porque não tem... Mas também, eu repito, atingiu também um teto as possibilidades do Rafael Paiva dentro daquilo que ele tinha ali à disposição. Claro. Acostumou mal o torcedor. Refém do próprio trabalho. E assim, com todo respeito, uma Sul-Americana não tá satisfatória pro torcedor do Vasco. Gente, tá uma ótimo. competição internacional no próximo ano, com a maior receita, com um calendário um pouquinho mais cheio, dando também uma troca pro atleta, se seduzir um jogador, você vai disputar uma competição continental, o nosso cenário, nosso momento é esse, pô, que isso? E outra coisa, o Vasco tá vivo na Copa do Brasil, e essa é uma chance real de título. Correto. A Copa do Brasil é um mata-mata... Não exige elencos numerosos. O mata-mata existe um dia bom, uma noite boa. E o Vasco já tá nas quartas de final, gente. E estratégia defensiva também serve bastante, né? Se o Vasco conseguir... Um golzinho num contra-ataque, segura o resultado fora de casa. O Vasco conseguir um bom desempenho no Brasileiro e não passar mais sustos, pode focar 100% na Copa do Brasil. Com todo respeito, o Vasco também pode pegar, até pelo cenário recente, o Vasco pode pegar um Juventude, que é um adversário teoricamente mais acessível em relação a essa lista. Mesmo com o Juventude ganhando todos os cariocas lá na Serra. Exatamente, mas acho que é isso, cara.
Mas a cada vitória é isso. A gente tá vendo aqui os comentários, porque assim, o Vasco perde pro Fluminense, a diferença entre os dois é de 1 ponto. Sim. Então, assim, isso vai ser jogo pra jogo. O Vasco vai ser uma decisão. O Vasco perde 2 jogos seguidos no Brasileiro, vai voltar a olhar pra parte de baixo. São 6 pontos. Aí ele vence ele dá uma respirada. Talvez isso, seja essa a diferença, né? Do Vasco ter encarado talvez um pouquinho mais como decisão do que o Fluminense. A diferença do jogo foi essa. O Vasco entrou pra jogar uma decisão. O Fluminense entrou pra jogar um amistoso. E aí o Vasco amassou. Vale. E do ano passado, você acha que o elenco é melhor que o do ano passado? Cara, completo talvez seja. Porque tem pra voltar o Paulinho, o Jair, o João Vitor tá voltando e tem o Felipe Coutinho. Mas assim, essa galera até agora... A questão é que nenhum deles tá jogando. O João Vitor só voltou agora. Você falou o João Não, Vitor mas os quatro voltando, o elenco fica assim, melhor que o do ano passado. Tem uma questão, um carinha faz muita falta, Gabriel Peck. Também. Tá jogando muito na Major League Soccer, né? Tá fazendo muita falta. É isso.